paz do Senhor, meus irmãos. De pé com coragem, vamos fazer a oração. Logo após o nosso pastor João Verlúcio, também já as crianças, louvando o Senhor da água. Logo após, quero convidar aqui o auxiliar Monjailton, vai fazer a leitura lá em Efésios, do 5 ao 14, né? Amém? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor Deus, nessa terça-feira, após, Senhor, que nos tem concedido, Pai, esta oportunidade. Estamos aqui à noite, Senhor Deus, neste ponto de ensinamento, de poder estarmos na tua casa, Pai. Abençoa cada vida que aqui entraram, cada vida que aqui chegaram, Senhor, aqueles que estão regressando, Pai, vindo para aqui, Deus, para juntos, aprendemos a tua palavra. Dá-nos a tua graça de abrirmos o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais da tua palavra. Estamos firmes, Senhor, na tua palavra, alicerçados na tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, sentados, queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade. Nós vamos cantar na sequência o nosso hino. E hoje é o 53, pastor, mas o 53 é o hino da ceia. Inclusive, nós cantaríamos ele na ceia, para não sendo possível. Nós vamos cantar ele hoje, até porque, para aqueles que não puderam participar da ceia no sábado, ao término do culto, nós teremos um momento de celebração da ceia do Senhor. Hino de número 53, nós estamos com um probleminha aí na tela, mas vai ter que ir assim mesmo. Não está brincando a tela, certo? 53 da nossa harpa cristã, eu acho que esse alguns conhecem, nós vamos cantar, vamos juntos. Até que volte o Salvador, cercado à mesa do Senhor, a ceia vemos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção rendei a Deus adoração, até que volte o Salvador. Aqui mostremos seu amor, com a viva fé em gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim sua obra cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer, e mais engrandecer o sangue que ele derramou, o sangue que nos resgatou. As duras com as provações, se forte as perseguições, se as lutas me fazem sentir as custas mas a resistir, nós não deixemos de perdoar.
Vamos preparar esse hino para cantarmos o próximo culto de ceia. Eu creio que até lá o grupo de louvor também consegue organizar para cantar. 235, esse evangelho mais conhecido, para nós louvarmos ao Senhor. Já sei, comprado no sangue de Cristo. Comprado com sangue de Cristo, alegria ao céu se eu vou, livrar todos os vícios malignos. Já sei que Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar, agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual você céus dará, Jesus a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu cumprimento a amada igreja, a papai do Senhor. Amém. Efésios, capítulo 1, verso de 1 ao 14. Efésios, capítulo 1, verso de 1 ao 14. Meus irmãos, como vocês se lembraram, vamos olhar para tudo que é assim, né? Já está chegando a quase 8.000 mortos na terremoto, né? Agora eu estava dando atenção a uma criança ainda conformando um carro, sendo resgatada, um negócio lá está muito grave, né? Assim diz a palavra do Senhor.
Verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo a sua aprovação, o sentimento da sua vontade. O 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concede gratuitamente no amado, no qual temos a libertação ou redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-se o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouviste a palavra de verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu vou pedir ao irmão Guilherme fazer essa oração, por favor. Graças a Deus, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos em Tua presença, Pai. De estarmos aqui para podermos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, aprender, Senhor, mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que chegou até aqui. Abençoa aqueles também que não puderam estar, pois Tu conheces o coração de cada um, Tu sondas e entende todas as necessidades. Abençoa, Senhor, quem vai trazer a palavra nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para todos os irmãos, vou ter a palavra. Amém, meus irmãos, por gentileza, sentados. Estamos vendo se conseguimos projetar. Hoje é um dia importante, significante, porque tem algumas imagens que vão ser projetadas, mas a tela não está estendendo. Alguns avisos. Amanhã temos sido de oração feminino, as irmãs orando, buscando a Deus. Aqui no templo, circulação masculina, ali também, os irmãos orando, buscando a Deus, o que é importante e salutar para nós. Na quinta-feira, nós temos um grande culto de Noite da Vitória, a segunda noite desta campanha, e vai estar ministrando a palavra de Deus, pastor Mauro Bittencourt, vai estar pregando nesta próxima quinta-feira, uma segunda noite da campanha da Noite da Vitória. E nós lembrar também que sábado as irmãs terão, a partir das 8, é isso? A partir das 9 horas, as irmãs terão ali na frente da Auto Center Lemão. Ali elas vão ter um brechó, né? É isso? Então, é isso. Vão ter um momento onde as irmãs, um momento do dia praticamente todo, até as 5 as irmãs vão ficar ali para vender produtos para arrecadar fundos. Haja visto que estão aí há um pouco mais de um mês de congresso, né? As irmãs precisam de ajuda e cada departamento se organiza da maneira como pode para
angariar fundos, né, para pagar pregador, cantor, e nosso congresso, as irmãs Camila estarão conosco, pregando e cantando, e com certeza, da mesma forma como no ano passado foi uma bênção, este ano será uma bênção, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Sábado é culto com circulação. É o primeiro culto do departamento do ano, então começa nesse sábado. Neste ano nós colocamos todos os departamentos, nós conseguimos inserir o circulação masculina e também os pré-adolescentes. Falando até dos pré-adolescentes, eles estão reunidos ali e a sede também está fazendo assim. Na terça-feira, facilita para a liderança, para os pais já vêm para o culto e os filhos vêm para o estudo ali, e vai ser uma bênção de Deus. A partir de março eles terão um discipulado, infantil também, a partir de março começa o projeto 2023, então, todos os departamentos se organizando para se efetivar. Domingo de manhã da escola bíblica dominical, domingo à noite, um grande culto de missões, né? Dia 12, está procurando o álbum aqui, para ver o pregador, mas está tudo certo. O pregador, pastor, essa bênção de Deus, e nós contamos com a cooperação de todos os irmãos. Não esqueça do seu dízimo, da sua fé, da sua contribuição, seja fiel a Deus. Deus tem te abençoado tanto, e o mínimo que você pode fazer é ser fiel ao Senhor. Amém? Então nós contamos com a cooperação de todos os irmãos. Ainda para os obreiros, obrigado. Já o Carlos Cardoso vai estar ministrando a palavra de Deus. Então, já está tudo certo aí. É a bênção de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Nós conversamos hoje, inclusive, com o nosso presidente, ontem conversamos com o evangelista Luiz, nós marcamos uma reunião para dia 17, na sexta-feira à noite. Essa reunião é para auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, lideranças, todos que têm qualquer cargo, qualquer função na liderança. Nós teremos uma reunião aqui, dia 17. Então, não é essa sexta agora, não outra sexta-feira. Teremos uma reunião, precisamos apontar alguns assuntos, começar alguns assuntos com os irmãos e tomar alguns posicionamentos. Né? Sempre se faz isso ao início do ano. Nós precisamos passar algumas coisas para os nossos obreiros, para as nossas lideranças, e às vezes a gente fala algumas coisas, mas e alguém até diz, mas para que falar isso de novo? Eu costumo dizer, venha no próximo culto. Tá? E aí a gente vai saber por que tem que falar aqui de novo, porque no próximo culto acontece exatamente aquilo que foi falado na reunião. Tá? Então, é importante, é interessante nós termos reunião. Nós vamos passar para o nosso estudo da palavra de Deus. Nós queremos louvar a Deus pelos nossos dizimistas. Eu quero até pedir ajuda. Vamos voltar. O senhor conhece a maioria do pessoal. Os irmãos que dizimam no PIX, aqui está, ele vai entregar para cada um dos irmãos. Se o senhor tiver alguma dificuldade com algum nome, o senhor deixa a partir. Nem todos estão aqui. É sempre que é feito via PIX, nós fizemos o recibo só no dia do fechamento. Eu não faço antes, para não confundir, eu separo tudo no dia do fechamento, eu faço todos os PIX, porque eu tenho uma pasta tanto no celular quanto no computador, que eu vou salvando todos os PIX de extratos que são mandados para nós. Amém? Vamos lá para o nosso estudo então. Não sei se tem mais alguma coisa, se eu estou esquecendo de alguma coisa. É isso. Monte Hebron e Canaã continuam com seus cultos normalmente, né? Na quarta e na sexta, especialmente na sexta, porque quarta temos compromisso aqui, mas na sexta os irmãos podem estar cooperando, né? Tanto no Canaã quanto lá no Monte Hebron, ajudando os nossos irmãos. Eu sei que vocês vão, eles sempre convidam, sempre vocês devem repetir. Vamos lá, nós vamos começar hoje o estudo na carta
carta de Efésios, alguns preferem aos Efésios, mas isso também não vai fazer diferença. Nós vamos conversar um pouco, e a visão hoje é uma visão panorâmica de um todo da carta, e aí a partir dessa trequinha nós vamos comentar os 6 capítulos, todos eles nós vamos passar por todos eles. Hoje nós vamos comentar alguns versículos, mas trazendo mais uma visão panorâmica para os irmãos, e nós contamos com o apoio dos irmãos, ok? Obrigado, Mateus, correu, né, Mateus? O Samuel também, né, Samuel? Tentando de tudo quanto é jeito fazer funcionar ali, então parece que agora. Então, hoje é uma visão panorâmica da epístola, e isso é importante. Nós temos uma visão, uma plataforma primeiro, né? Uma plataforma para que depois nós possamos, então, desenvolver o assunto. Essa epístola é chamada por alguns comentaristas a epístola das regiões celestiais, a epístola dos mistérios, a epístola do soldado cristão e a epístola da unidade. São alguns temas que acabam sendo desenvolvidos ao longo da epístola, e Paulo vai escrever então aos crentes em Éfeso. Depois eu trago mais detalhes, mas eu quero trazer algumas imagens para vocês também. Então, o nosso projeto, o nosso plano hoje é conhecer um pouco aí da região, como que era lá e como que está hoje, né? A região de Éfeso, certo? E também dar uma olhada na visão panorâmica da carta. Efésios, ou Éfeso, era, né, um dos mais importantes centros comerciais, religiosos e políticos na época de Paulo. Uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade que era considerada como uma base do império também naquela região, na região da Ásia, né? Onde hoje fica o que já mencionou, depois de Paulo, que é onde é a Turquia. Aqui está, atualmente as ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas na Turquia, país cujo território encontra-se na Eurásia, parte da Europa na Ásia, em cima. Está Éfeso, tá? Ou Éfeso, a cidade está aqui. É onde hoje é a Turquia. A Turquia. E aí aqui já inclusive tem uma observação que 99% da população hoje lá é muçulmana. O que a gente poderia tirar daqui? Nós, pentecostais, avivados, crente, não fala do tucano, né? Crente, labareda, né? O que dá para a gente tirar? Daqui, só para encerrar, para a gente já tocar adiante. Nós não podemos deixar a chama apagar. Eu já falei sobre isso rapidamente, só ventilo aqui. Paulo passa em Éfeso, na sua segunda viagem, leva o Evangelho, é chamado novamente na terceira viagem. Lá no capítulo 20 de Atos, ele chama os anciãos de Éfeso para conversar, trata com eles, já falei isso tudo, escreve uma carta para essa igreja, com 6 capítulos, ele que morou 3 anos lá pregando, formando a igreja, é a igreja que ficou mais tempo, pelo menos historicamente, a igreja que ficou mais tempo lá. Aqui ele ficou um pouquinho, ficou metade desse tempo, de 2 a 3 anos, foi em Corinto, ele ficou 1 ano e meio. Mas em Éfeso ele ficou 3 anos, pregando, ensinando, e aí você vai lá para o Apocalipse, é a única igreja das igrejas que aparecem ali, que é mencionada de novo lá nas 7 igrejas da Ásia. E lá o Senhor vai dizer para eles: olha, tudo bem, vocês são bênçãos, vocês são especiais, mas tenho porém contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Então aqui a gente vai observar que, por mais que fosse uma igreja poderosa na época, uma igreja avivada na época, uma igreja cheia de dons, cheia de ministérios, cheia de vários pastores, eu já falei isso em outra ocasião. Lá passou o próprio Paulo, que falamos, lá passou Tíquico, lá passou Timóteo, lá passou
99% é muçulmano. E se você for lá naquela listinha, e quem olhou na listinha, se alguém olhou na listinha hoje, quando se falou de Éfeso, é óbvio, já se menciona que está na Turquia, é o país de número 41 na lista da perseguição das igrejas. Uma igreja poderosa, um país onde teve uma igreja tremenda, potente, forte, hoje está na lista dos países que mais perseguem a igreja. É o número 41 da lista. Infelizmente, esta semana ocorreu este terremoto 7,8 na escala Richter, o maior terremoto dos últimos 100 anos. Já está ultrapassando, sobre o que falou, entre Turquia e Síria, já está ultrapassando 5.000 mortos, sem contar o restante. Pessoas feridas e toda a tragédia. O país foi praticamente dizimado, assolado. Então, aí está a localização. Para nós vermos mais algumas coisas, aqui está a rua Arro, a antiga cidade de Éfeso, nos tempos de Paulo. A cidade possuía 3 horas da tamanho da cidade. Não era um vilarejo. A gente lê a carta, vê a Bíblia falar de Éfeso, fala a carta a Éfeso, não vi que tinha ali uma cidadezinha pequena. Não! Tinha de 300 a 400 mil habitantes a cidade de Éfeso. E com certeza, segundo os estudiosos, Paulo passou nesta via, que chamava via, nesta rua que Paulo passou. Não poucas vezes pregando o Evangelho. Então, são algumas imagens que eu quero passar para você. Aqui estão as ruínas do Teatro de Éfeso, o maior teatro aberto do mundo antigo. Então, um ginásiozinho tinha um auditóriozinho, 25 mil pessoas sentadas no tempo de Paulo. Hoje, não sei o estádio que tem aí em volta, que é para 25 mil pessoas. Não é qualquer um, não é qualquer estádio aí, tá bom? Então, aqui está, naquela época, a gente já vê a ciência, a arquitetura da época, como que fazia isso, realizava. Obrigado. Então, está aí essa imagem também para a gente ver. Aqui, imagem de Artemis, ou Diana, deusa dos Efésios, Artemis, seu nome romano, e Diana, nome grego, deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Eles adoravam a deusa Diana. E o templo da deusa Diana, que eu já vou mostrar em seguida a maquete dele, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um negócio espetacular aos olhos. As pessoas iam lá, só que também era um dos maiores, tirando a cidade de Corinto, que era outra cidade totalmente imoral, tirando a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, com o templo da deusa Diana, era um dos maiores antros de imoralidade do mundo antigo. Segundo alguns estudiosos desse tempo, havia pelo menos 1000 prostitutas culturais, mulheres que o culto delas era oferecer o seu corpo para culto a Diana, por ser a deusa da fertilidade. Então, um lugar muito pagão, onde a igreja está tentando se estabelecer, está se formando. Aqui está o templo da deusa Diana, certo? 127 colunas com 19 metros de altura, como eu disse, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Gente, olha a arquitetura disso aí. Olha só, 127 colunas em volta aqui, 127, 19 metros. Olha a estrutura que havia nesse templo. É um mega templo, um mega templo, o templo da deusa Diana, que se considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Só que, olha o que sobrou. É isso aí. Está aí o templo da deusa Diana, as ruínas dos pilares do templo de
Artemis, ou da deusa Diana, destruído em 262 pelos visigodos, né, quando assolaram toda a Ásia, o norte da Ásia, né, toda a Ásia, Europa e o norte da Ásia, ok? Então não sobrou nada. Então isso aí é só algumas imagens para a gente ter uma visão. A carta a Éfeso, ou de Éfeso, a carta aos Efésios é uma das mais lidas cartas do Novo Testamento. Ela aparece, ou nela, né, aparece uma síntese de todo o cristianismo. Vai falar muito da igreja, do combate do cristão, da vida cristã, de como o crente deve se comportar, mas isso será assunto ao longo de hoje e na próxima semana também. Vamos à nossa palavra então da carta. O autor é o apóstolo Paulo, todo mundo sabe, segundo alguns estudiosos, na sequência das cartas que Paulo escreveu, esta foi a 7ª carta. Na sequência das cartas que ele escreveu, esta foi a 7ª carta que Paulo escreveu. Os destinatários, nós já estamos vendo aqui, e aí nós já lemos isso no texto, né? Já lemos isso no texto, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Só dessa frase já dá para nós tirarmos uma verdade preciosa para nós, sendo sucinto, mas pontual. Nós já podemos ver o que não depende, o cristão não deve depender das circunstâncias à sua volta. Nada que aconteça à minha volta, por pior que seja, a maior tragédia, a maior luta, a maior dificuldade que seja, não pode ser motivo para eu aferrecer na fé, ou diminuir, ou desistir, ou parar. Por quê? Olha o que Paulo está dizendo. Lá em Éfeso tem idolatria, lá em Éfeso tem imoralidade, tem culto pagão, tem perseguição. O próprio Paulo enfrenta isso, mas lá tem santos. Eu vou repetir, lá tem tudo isso, tem tragédia, tem perseguição, tem idolatria, imoralidade, crime, pecado, violência, tudo isso tem. Mas Paulo vai escrever aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo. Outra coisa que eu vejo aqui nessa frase inicial é que, independente de onde nós estivermos, mas onde eu moro é um lugar terrível, onde eu vivo, o meu país, a minha cidade, o meu bairro, a minha rua, a minha família, independente de qualquer coisa, Deus está vendo você lá. E na conta do céu, vamos colocar assim, na conta do céu, mesmo vivendo num âmbito de podridão, no meio de um lugar de violência, Deus consegue encontrar os santos e fiéis que servem a Ele no meio de uma geração perversa. E Ele encontrou você, e Ele encontra você, e Ele encontra a nós, encontra cada um de nós. Então Paulo vai dizer, olha, mesmo que vocês vivam aí, mas eu vejo que vocês são santos, vocês são fiéis. Então é o que está no verso 1. Originalmente, como diz aqui, era uma colônia grega, mas na época de Paulo, a capital da província romana da Ásia, era a sétimo culto da deusa Diana. Então, como eu disse, lá, naquela região, a região da Ásia Menor, ao norte da Ásia, aquela região lá, era a maior cidade, era a fortaleza, era o lugar, a maior cidade que havia naquela região do Império. Então, Paulo escreve para esses crentes a visão panorâmica. Qual é a mensagem da carta abrangente? Isso aqui é síntese de síntese, o todo, né? Depois a gente se encarrega de vir aí em detalhes. Mas a mensagem principal de Éfeso é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade. Que sociedade é essa? A igreja. Então, por meio de Cristo, é isso que vai ser defendido em Paulo. Por isso que ele começa em Éfeso, Paulo começa falando desses santos, desses fiéis em Cristo. E aí, quando ele escreve toda a sua carta, dando
Verso 10 a seguir, o famoso texto da armadura cristã, quando ele vai falar como que nós vamos fazer para que os outros textos se cumpram na nossa vida. Para que o que ele escreveu no capítulo 5, que fala do relacionamento entre pais e filhos, entre relacionamento entre esposo e esposa, os relacionamentos familiares, os relacionamentos entre empregados, servo, patrão, ele fala isso tudo em Éfeso, e lá no capítulo 6 alguém parece que está dizendo assim: não, Paulo, é muita coisa, não tem como a gente fazer tudo isso que você está pedindo. Aí ele vai dizer assim: mas existe uma armadura. No demais, irmãos, revistai-vos de toda a armadura. Ele está dizendo assim: não é você que vence, você não vence sozinho, você não consegue sozinho, mas o revestimento que vem de Deus para a sua vida o sustenta, o fortalece, o leva, o transporta, o faz vencer e ser fiel ao Senhor. Então a mensagem principal é essa: falar que Cristo, Ele está procurando vidas e mais vidas para adicionar, vamos dizer assim, para fazer parte deste corpo, desta sociedade nova que Ele está criando, que é a igreja. O tema central, a nova sociedade de Deus, a igreja. Efésios é pura eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclésia, não é eclésia como se fala, né? Eclésia, essa é a expressão grega. Eclésia, eclésia é os chamados para fora, e essa é a igreja, os chamados para fora. A eclesiologia é o estudo da igreja, quando a gente vai ver como que a igreja funciona, como que é o culto da igreja, como que se faz para vencer a igreja, quais são os riscos que eu me afasto da igreja, saio da igreja, como que isso acontece. Então vai estudar isso tudo na matéria de eclesiologia. E por quê? O tema principal, o tema central da carta aos Efésios é esse, né? A história da igreja, a vida da igreja. E a data e o local. Então ela foi escrita provavelmente na prisão domiciliar em Roma, a primeira prisão de Paulo, ou aliás a última prisão de Paulo, 61 a 63. Nós já lemos aqui. Alguém quer ler os 6 e 20? Efésios 6 e 20, quem quiser ler, por gentileza. Efésios 6 e 20. Então ele escreveu aí nesse período, na sua segunda prisão, na prisão maritina, é o nome da prisão, onde Paulo está, e é a prisão da onde ele dali vai para Via Ápia ser decapitado, e não se sabe mais nada de Paulo a partir deste momento. Quem leva essa carta é Tíquico, que ele leva também as epístolas aos Colossenses, a carta ao amigo Filemon, certo? Que são consideradas as epístolas da prisão. Filipenses também é a epístola da prisão, só que é da primeira prisão de Paulo, e essa é a segunda, já no final da vida de Paulo, é onde ele vai escrever as suas cartas a Timóteo também, e encerrar a sua vida a Tito também. São todas essas cartas no mesmo contexto, ok? Então a data e o local é esse, já no finalzinho da vida de Paulo, né? Paulo é um exemplo de que quem não desistia de produzir nunca, né? Às vezes a gente acha assim: não, para mim já deu, já fiz a minha parte, eu já concluí, eu já quero me aposentar. Eu, Germano, né? Eu falo, né? Só bater 60 deu, né? Eu estou parando, né? Mas Paulo disse: não, lembra que ele fala isso a Timóteo, né? Ele disse: eu já estou sendo entregue por obrigação, e o tempo da minha partida é chegado. Quem lembra dos negócios que ele fala nesse mesmo contexto do versículo? O que ele pediu para o Timóteo mandar para ele? A capa porque era frio. A capa porque era frio, e os livros porque eu não sabia tudo. Eu vou repetir. Para o Germano. Falando para o Germano. Eu vou dizer assim para o Germano: Germano,
A capa porque vai fazer frio, e os livros porque ele não sabe tudo. Paulo está no final da vida. Ele quer ler, ele quer estudar, ele quer pesquisar. Mas Paulo, sei lá quantas mensagens você vai pregar ainda, Paulo. Você já está na cadeia, na prisão aí, daqui a pouco vai ser decapitado. Ele disse, não, enquanto eu tiver vida, eu vou estar estudando, lendo, aprendendo, porque eu não sei tudo. Isso é uma lição para nós. É uma lição para nós, independente do nível de conhecimento que qualquer um de nós tenha, em qualquer área. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Você pode ser um especialista em alguma coisa. Vai chegar alguém e vai dizer assim, e que tal fazer de outro jeito? E vai de outro jeito e fica melhor. Você nem sabia disso, pois então, porque você não sabe tudo. Ok? Então, Paulo, no final da sua vida, está fazendo isso. O esboço geral da epístola, então, no capítulo 1, versículo 1 e 2, é uma introdução à carta. O versículo 3 até o capítulo 2 e 10, uma nova vida que Deus nos deu em Cristo. Ele vai falar desse assunto. Lá no capítulo 2, começando no versículo 11, vai até o 3 e 21, ele vai falar da igreja em si, então, desta nova sociedade que Deus criou, que é a igreja. Aí depois do capítulo 4, ele inicia do versículo 1 e vai até o capítulo 5, versículo 21, aí ele vai falar os novos padrões que Deus espera da nova sociedade. Ele está falando para uma igreja que vive em uma sociedade que não tem padrão nenhum. Estão lembrados que eu falei da igreja da cidade de Éfeso, da imoralidade que existia lá, da violência, da criminalidade? Não tinha padrão nenhum. E ele diz, olha, Deus está constituindo um povo diferente. Ele está fazendo uma igreja para vocês, tem padrão, tem regras para vocês obedecerem. E aí você vai ler, quando você puder, são 6 capítulos. Então, vamos passar algumas semanas aqui falando sobre isso. Dá para ler umas 10 vezes a carta de Éfeso. Dá para ler todo dia, não é 6 capítulos. Em 15 minutos você lê a carta de Éfeso. Uma leitura bem tranquila. Calminho, 15 minutos está lendo a carta aos Efésios. Então leia a carta. E aí você vai perceber e falar, olha, vocês são a igreja que Deus está formando, então vocês são diferentes. Aí depois lá no capítulo 5, verso 22 até o 6 e 24, vai terminar o livro, novos relacionamentos. Aí ele vai falar daquilo que eu disse antes, marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, principais e potestades. Ele está dizendo que não é porque eu fiquei crente agora, na verdade ele vai dizer assim, ó, você em ser crente agora, pertencendo à igreja do Senhor, implica em maior responsabilidade ainda no teu tratamento com teus filhos, no tratamento com os teus pais, no tratamento com a tua esposa, no tratamento com o teu esposo, no tratamento com o teu patrão, no tratamento com os teus empregados, no tratamento com as autoridades. Você é exemplo, você é modelo. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor está formando uma igreja que é diferente dos padrões do mundo. Lá no mundo se engana, lá no mundo se trai, lá no mundo faz um monte de coisa, lá no mundo tem ira, tem contenda, tem mentira, tem tudo. Mas vocês que pertencem à igreja do Senhor estão sendo formados para, nestes quesitos e nesses contextos, terem um comportamento diferente que seja referência para os demais. É isso que ele está falando. Então ele vai terminar a carta falando dele. Parece um pouco pesado, como eu disse antes, só voltando lá e dizendo, parece um pouco pesado quando ele fala de todas essas responsabilidades. E aí quando ele termina falando, aí no capítulo 5, ele termina o capítulo 5 falando sobre esses deveres domésticos, e vai até o 6, versículo 9, lá no 10 ele vai dizer assim, isso é possível? É, como? Não, porque eu sou treinado. Não, isso é possível porque eu li bastante, eu estudei bastante sobre o assunto, e eu sei como é que funciona esse negócio de relacionamento entre marido e mulher, pai e filho. Eu sei. Não. Você vai precisar de um revestimento, você precisa da armadura cristã. Isso será um assunto só para uma terça-feira, ok? Vamos lá, a salvação. Olha aí. Paulo começa no verso
2. Verso 2: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da Senhor Jesus Cristo. Paulo era sábio, sapientíssimo, e ainda queria aprender, né? O sapientíssimo no final da vida mandou os caminhos. Quero ler, sei muita coisa, meio pobrinho de conteúdo aí. Capaz que alguém me faz uma pergunta aí, né? Porque vocês vão lembrar que um dia Paulo passou em Bereia. Quem lembra da história da igreja de Bereia? A congregação de Bereia. O que aconteceu lá em Bereia? Quem lembra? O Paulo está pregando e o povo não fez. Só um pouquinho, seu Paulo, só um pouquinho, espera aí, então. Não, está aqui no Isaías. E olha, deixa eu dizer uma coisa, não é essa Bíblia cheia de indicador, cheia de versículo de versículo, capítulo, não, vou achar um versículo na Bíblia, irmão. No tempo de Jesus e no tempo de Paulo, era complicado. Eles eram bons de Bíblia, eles sabiam. Mas quando eu olho para isso, Paulo é sábio e extremo. Paulo é de que descendência? Paulo é? Isso é o quê? A tribo de Benjamim pertencia a que nação? Paraguai, né? Israel. Não é Israel? Então ele era um judeu. Agora Paulo está em Éfeso. Éfeso é onde? Na Ásia Menor, no norte da Ásia. Aonde Paulo nasceu, cresceu, apesar de ter sido criado em Tarso, crescido em Tarso, mas ele tem toda a educação judaica. Lá, quando vai cumprimentar, diz Shalom. Shalom. E é Shalom, não é Shalom. Não tem nenhuma palavra hebraica com terminação em N. Todas elas terminam em N. A língua vai do céu da boca, Shalom. Judeu cumprimenta com Shalom, mas grego não cumprimenta com Shalom. Grego cumprimenta com Charis. Grego cumprimenta de forma diferente. Então Paulo disse, graça e paz. Eu acho interessante que tem uns movimentos, por aí eu estou dando uma parada, tem uns movimentos capturados. Se você chegar e dizer para o camarada, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor não, graça e paz. Tem que ver. Paulo sabe o que é, sabe que ele é descendente de judeu, e que aonde foi que Paulo pregou quando chegou em Éfeso? Vamos lá, vocês são tudo bom de vida, vocês já decoraram a carta dos Efésios? Ninguém já decoraram, tá? Não, Jesus, não, mas foi em Atenas, na Grécia, não. Ele pregou na sinagoga, aonde Paulo ia quando ele chegava numa cidade. Aonde ele ia? Na sinagoga, porque ele era um judeu. Era o primeiro contato que ele tinha. Qual era a probabilidade de ele encontrar pessoas conhecidas, pessoas que falavam a mesma língua, pessoas que criam no mesmo livro, na mesma palavra, no mesmo Deus? Era na sinagoga, não era na praça. E lá em Atenas, quando ele vai ao Areópago, é porque lá não tinha mesmo, tanto que lá só tinha para Deus desconhecido, sabe lá quem fosse. Entendeu? O que Paulo faz? Ele sabe que ele é descendente de judeu, mas ele sabe que ele está na terra de grego. Então, ele diz, Shalom, Shalom. A graça e a paz. Todo mundo ficou contente? Está tranquilo. Se tiver algum judeu aí, Shalom para você. E se tiver grego, que tinha mais grego do que judeu, Shalom. Graça e paz. Ele junta as duas palavras, ali, ó, as duas palavras juntos, como a cruz de Cristo une os
7 a 12, quando ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, como está, eu acho, atualizada, segundo as riquezas da sua graça, de novo, né, a palavra graça, no contexto soteriológico agora. Paulo quer nos mostrar que em Jesus as nossas bênçãos são completas. Quando ele fala do verso 7 ao 12, sobre este assunto, o assunto da redenção, da salvação, da graça que vem por intermédio de Cristo. Aí ele aponta aqui 3 bênçãos que ele descreve. Quem lê o verso 7 e 8, que eu já estou sempre aqui, lê de novo, bem alto. Quem lê alto e rapidinho. Vamos lá. A qual ele derramou em nós toda a sabedoria e entendimento. 7 e 8 do capítulo 1. Ele viu a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, e a boa notícia da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Primeiro, Paulo vai falar que a primeira vez, se aqui tem um segredo, é segredo de força de expressão, né, que eu estou usando aqui, mas aqui tem algo muito sério, a entrada para a família de Deus, a entrada para o corpo de Cristo, a entrada para o ministério. Eu estou falando do ministério de cargo, de função, estou falando do ministério, ofício, trabalho, servir a Deus, fazer para Deus, realizar para Deus, é a salvação. Quem estava no domingo à noite, ontem, não, acho que não, domingo à noite na sede, ouviu o pastor fazer menção a isso, sobre o movimento carismático. Ele disse que a única coisa que faltou a eles devolveram a Bíblia para o povo, leram a Bíblia e quiseram receber o Espírito Santo, os dons, mas não quiseram a salvação. A entrada é a salvação, a redenção. Ele diz que é pelo sangue de Cristo nós temos entrada a essa graça. Lembra muita coisa aqui, porque graça já é favor não merecido. Então você não era para ser salvo, eu não era para ser salvo, mas Ele me alcançou, Ele te alcançou, Ele nos alcançou. Então, primeira bênção que você recebeu foi o quê? A salvação, que é a redenção. Tá? Ó, segunda coisa, 9 e 10, quem lê? Outro irmão lê. Para nós damos oportunidade a outros aí. Se ninguém lê, eu vou ler. Vamos lá. 9 e 10. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme aquilo que ele consentiu como rei, segundo aquilo que propôs em si mesmo, e convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Cristo, há uma união tanto do Velho Testamento quanto do Novo e quanto da história da igreja. Tudo está unificado em Cristo. A igreja é essa proposta de unidade. E aí nós vamos ver que no contexto da igreja é isso que acontece. Vem pessoas de todas as raças, de todos os lugares. Eu falei isso aqui numa terça-feira, de todas as regiões, com tipos e costumes, formas, maneiras, jeitos de viver, e Ele une isto. Então, a segunda bênção que nós recebemos da parte de Deus, e Paulo está dizendo aos crentes em Éfeso: olha, vocês entraram pela porta da salvação, e Deus uniu vocês em torno de Cristo, em torno da cruz. Em seguida, para encerrar, ele diz, verso 11 e 12, quem lê? Pois nele, em que também obtivemos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que opera todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos feitos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro confiamos em Cristo. Amém? A carta de Paulo, escrita aos crentes em Éfeso, ela tem essa parte introdutória, falando que existem 3 bênçãos, pelo menos, né? Se enumera 3 bênçãos. Primeiro, a salvação, que é a redenção. Segundo, a unificação, que é a instituição da igreja. Terceiro, não acaba aqui, não termina aqui, não é só aqui, não é só para esse tempo, não é só para esta era, não é só para essa existência. Nós iremos viver eternamente com o Senhor. Há uma herança preparada
vai ficar tudo aqui, por mais bonito, mais belo, que mais você se apegue, que mais você goste, mas vai ficar aqui. A nossa herança está lá com Ele. A proposta dele em resgatar-nos, em unir-nos, é para arrebatar-nos para estar com Ele. Aleluia. Essa é a ideia. Então, os bênçãos que estão ali, para nós seguirmos e caminharmos para o final, ele ainda fala que para nós resistirmos, para nós vencermos, ele deu o Espírito Santo. E ele deu o Espírito Santo em nossa vida como um selo. O Espírito Santo é um selo. O que é um selo? O selo com o Espírito fala do quê? Propriedade. Você não é mais seu. Pô, pastor, isso é redundante. Pode ser. A língua portuguesa ficou meio feia a frase, mas é isso. Você não se pertence mais. Está redundante ainda, pastor? Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você diz ser, porque nós somos possessivos, né? Nós, especialmente ocidentais, somos possessivos. É meu, o pobre não é meu, o pobre é meu. Meu ministério, minha igreja, meu isso, meu aquilo. E o Senhor diz: nada é teu, tudo é meu. Aí a gente poderia ler o Romanos 8:36, 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, portanto a ele glória para sempre. Amém. É dele, não é sempre, mas a gente tem esse homem todo. Deus o livre, chega bem perto. Não é nosso. É tão lindo. Qual é a maior posse que alguém possa ter, ou que nós, especialmente, eu posso ter a resposta aqui, nós, os pais, ter a resposta, possamos ter, é os filhos. Aí o Senhor diz assim, para você saber que nada é seu, mas nada mesmo, os filhos são herança do Senhor, se nem os filhos são seus. Não, Deus o livre, pode fazer, e é natural, isso aqui é do ser humano, instinto materno, instinto paterno, toca em tudo, não toca no filho, não toca na vida. Deus o livre, se encostar, chega perto, acabou o mundo. E é natural, isso está intrínseco ao ser, não é um que é assim, os outros não são, não, é todo mundo aqui. Fala mal do filho de todo mundo. Deus o livre que fala mal do Deus. Não fala. Aí por quê? Porque a gente tem esse lá, isso é meu, eu criei, eu ensinei, eu eduquei, eu fiz ser o que é. Deus diz assim, rapaz, herança. Tem uma coisa tão linda nisso, eu preciso terminar, tem uma coisa tão linda nisso, porque se tem uma coisa que alguém ganha, simplesmente por vínculo, sem nenhum merecimento, é a tal herança. Eu vou repetir, se tem alguma coisa que alguém ganha, sem vínculo, aliás, apenas por vínculo, sem... Aliás, se não cuidar, é capaz do filho botar tudo fora, não sobrar nada para a herança. O filho pródigo, aquele da Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, é um exemplo desse. Bota tudo fora. E aí o Senhor diz assim, nada é teu, até os filhos eu te dei como herança. Fui eu que dei para você. Então, você é propriedade de Deus. E o Espírito Santo sobre a nossa vida, para nós encerrarmos, é este selo, é a comprovação. Por isso que João vai dizer que aquele que não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, não tem de Deus. Por isso que o próprio Paulo também vai dizer assim, se alguém não tem, peça, Deus vai dar, porque você precisa deste selo. É o comprovante, é a carta que põe você no nome dele. É o selo.
Santo. Vamos lá? O selo do Espírito Santo fala também de segurança. Assim como você não é seu, tudo que der errado, deixa com ele. Quando ficar apertado, deixa com ele. Você não é seu. Quebra a cabeça não. Se apavora não. Confia nele. Espera nele. Você não se pertence. Você não é seu mesmo. Você pertence a ele. Você é dele. Você foi comprado por ele. Você foi remido por ele. Você foi salvo por ele. Ele está lá esperando que você chegue lá para viver para sempre com ele. E por último, fala que o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia que o Senhor dá, é algo que Ele deixou, e o Espírito Santo fica na terra para assessorar. Jesus não disse isso? Quando eu vou enviar lá está escrito Paracletos, aquele que vai continuar da onde eu parei, fazendo a minha obra. Aí ele assessora, ele cuida, ele diz lá em Romanos 8, 26 ao 28, vai dizer que vai ter dia que você vai querer orar, mas assim, ele diz assim, você não vai ter nem palavra, você não vai saber como orar, não vai saber como dizer. E aí diz que neste momento, o penhor geme, com gemidos inexprimíveis por você. Ele ora diante do Pai, ele pede diante do Pai. Amém, meus irmãos? Todo o propósito é cumprido em Cristo, o que significa que cada bênção é concedida aos homens que estão em Cristo. Em Cristo. Para encerrar, tudo foi feito, é feito e será feito para o louvor da sua glória. Tudo foi feito, será feito para o louvor da sua glória. Olha, o verso 6, para louvor e glória da sua graça. Verso 12 vai dizer aqui, a fim de sermos para louvor da sua glória. Verso 14 termina dizendo, para louvor, você não é seu, você não se pertence, você não manda na sua vida, quem manda na minha vida sou eu. Ele é com isso. Deixa ele mandar, deixa ele cuidar. Então você não é seu, você não se pertence, tudo é dele, tudo é para ele, e tudo que acontece através de você e na sua vida é para louvor. Em pé, por gentileza. Semana que vem nós continuamos estudando a sequência, terminar o capítulo de número 1, e aí nós vamos conversar um pouco sobre o exemplo deste grande homem de Deus chamado Apóstolo Paulo e a maneira como Deus o usa. Nós vamos orar para encerrar, depois nós teremos para aqueles que justificar que não puderam estar na ceia do sábado, possam participar da ceia. Não sei se nós vamos ensinar por isso para nos ajudar. Então tá, se o senhor puder ajudar, inclusive eu pedi o senhor orar aqui para nós encerrarmos. Nós vamos estar encerrando o nosso culto. Eu agradeço a todos por estarem aqui e vamos continuar servindo ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para nós. Nós ensinamos isso, orando, dando a bênção pastoral. Depois, então, os irmãos que forem participar, que não participaram, como eu disse, de forma justificada no sábado da ceia, já uma frente aqui, vai ser arrumado aqui, pode ser? Vai ser arrumado aqui, então já logo venham aqui, não é uma sala, é aqui, então vai ser feita a ceia. Se nós pudermos. Quantos vão participar da ceia aqui? Quantos? 1, 2, eu acho que deve ter uns 6, 8, assim. A hora que vir aqui na frente, mais não, acho que tem uns 8, por alto que eu comprei aqui. Os que forem participar da ceia já logo vem na frente aqui, para poder estar participando e também ganhar os tampões.
Paz de Deus, nosso Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento de estudo e aprendizado da tua palavra. Que guarde no nosso coração essa mensagem, aleluia, para que nós possamos viver para a tua glória, essas palavras ensinadas e aprendidas. Guarda cada um dos filhos agora, nos dando segurança no seu lar. Fique conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, também o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Estendo tua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A igreja do Senhor diz: amém. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos guarde.